Olá, boa noite. Me chamo Isis Bittencourt Mendes, sou extensionista capilar. E o tema de hoje é um tema super interessante. Talvez seja a temática que leva ao interesse da grande maioria das profissionais que já trabalham com extensão capilar ou desejam trabalhar com extensão capilar. Como é que eu vou conseguir fazer um encaixe perfeito em um cabelo de base reta? Como será? Repicando, afinando, praticando o que os demais profissionais já praticam? Me digam. Mandem pra mim aqui as perguntas, tá? No final eu vou estar respondendo de forma bem clara. Inclusive eu fiz umas postagens sobre isso no Instagram do salão, pra tirar dúvidas inclusive de clientes. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vocês sabem o que é um cabelo de base reta? Um cabelo que esteja inteiriço, sabem? Um cabelo de base reta é aquele cabelo que foi cortado há pouco tempo, ou um cabelo que é cheio por natureza. E aí, esse cabelo, ele tem uma tendência não, esse cabelo ele fica todo por um. Ele não tem vários dimensionamentos, vários comprimentos. Ele fica todo por um. Fica todo cheio e a ponta toda preenchida. E em regra, esses cabelos são os mais difíceis de fazer alongamento. Por quê? A grande maioria dos profissionais optam em desbastar, em afinar a ponta desse fio para facilitar o seu encaixe. Só que esse profissional, ele não tem a preocupação, isso eu afirmo, e qualquer outro profissional da área que venha contestar, eu vou afirmar novamente, que a cliente, se ela desejar tirar o alongamento, ela vai ter que cortar o cabelo, porque essa ponta vai estar marcada, afinada. E normalmente quando as pessoas tiram alongamento é porque elas querem usar o cabelo natural, o cabelo com... já acreditando que esse cabelo já tem um crescimento bom, por exemplo, para aquelas clientes que cortaram o cabelo e se arrependeram. Então tem que ter muito cuidado com essa questão da aplicação. E o cabelo de base reta é exatamente isso. É um cabelo tipo o meu. Eu cortei tem pouco tempo, ó, observe que aqui é um lado do cabelo. É um cabelo que é difícil de fazer alongamento. E a grande maioria dos profissionais que fazem o alongamento desse tipo de cabelo optam em repicar, optam em desbastar, optam em danificar esse cabelo para forçar e facilitar o trabalho dele. Um cabelo que não é um cabelo de base reta é um cabelo que ele tem, por exemplo, é um cabelo em camadas, que ele não é um cabelo por um. É um cabelo que tem, por exemplo, um cabelo que, tipo assim, tá sobrecarregado de química e vem com as pontas muito ralas. Cabelos que não foi cortado há muito tempo e aí também tá sem tratamento. É um cabelo que, em regra, tá danificado. E aí eles estão com pontas irregulares. Entendeu? Então, pra diferenciar um cabelo de base reta para um cabelo que não é de base reta é muito simples. Um cabelo de base reta é o cabelo inteiro, todo por um. Ainda que cheio, médio, ralo que eu digo em quantidade e em números de fios. Mas ele tem uma ponta, ele tem uma exatidão no corte. Ele vai ser sempre sem oscilação de comprimento. Ele vai ser todo por um. Ok? Alana! Seja bem-vinda. Isis, explique como extensionista que está começando do zero irá ter experiência e conseguir o encaixe perfeito em um cabelo de base reta. Então, para você conseguir um cabelo, para você conseguir fazer um alongamento com encaixe perfeito em um cabelo de base reta, você vai precisar ter apenas a técnica.
você tendo a técnica, você consegue fazer esse encaixe. Dimensionando esse cabelo da forma correta, você consegue ter esse encaixe. Então, nada mais é do que cliente chegou para avaliação. Você observou que é um cabelo de base reta. Que é um cabelo, por exemplo, como o meu, que está relativamente cheio. Então, você tem que dimensionar. E eu quero um cabelo, por exemplo, no 50-55. Eu definiria para essa cliente uma média de 230 a 240 gramas de cabelo no 50-55. E dimensionaria as fitas e a finalização, que é a cereja do bolo. A forma como é aplicada a fita final, que é a cereja do bolo. Lembrando que você sempre deve questionar essa cliente como é que ela se sente bem, como é o dia a dia dela, como é que ela manuseia esse cabelo, porque não adianta eu querer simplesmente pensar no resultado final do alongamento e esquecer dessa cliente manuseando esse cabelo no dia a dia. Porque ela passa de ter uma solução para um problema para ela e passa a ter um problema, um novo problema em cima da transformação que ela buscou. Então, tem que ter muito cuidado nessa hora. E por isso é importante você conversar com sua cliente, você entender o dia a dia, você questionar como ela manuseia esse cabelo, você explicar as limitações que ela vai ter com o alongamento. Em regra, quando a cliente tem um cabelo muito curto como o meu, e aí quer fazer um alongamento muito grande, ela vai ter mais limitações do que uma cliente que tem um cabelo como o meu e opta em fazer um alongamento no 50-55. Entende? Porque é um cabelo em proporção, cabelo da cliente, que é curto e tem a base reta, para o cabelo que ela deseja, que é um cabelo grande, então tem que ter muita atenção, porque você pode dimensionar de forma incorreta e gerar marcação desse cabelo. Correto? Isis, se eu perceber que a quantidade de cabelo, por exemplo, que eu dimensionei para essa cliente vai ficar insuficiente, o que é que eu faço? Você tem duas opções. Você pode ser muito clara e muito coesa com sua cliente, sinalizar para ela a necessidade de colocar mais cabelo. Tem cabelos sim que enganam. Principalmente aqueles cabelo crespo que tem uma raiz muito volumosa e tem as pontas quimicamente tratados. Tem a raiz muito volumosa e tá com as pontas um pouco fragilizadas. A grande maioria dos profissionais caem na besteira de achar que esses cabelos irão precisar de pouco cabelo para fazer o alongamento. E não é. Para você fazer um cabelo com um encaixe perfeito, você vai precisar mensurar e levar em consideração que a raiz dela é volumosa. Então não tem como ignorar as possibilidades, né? Que tipo, Isis, o cabelo dessa cliente, as pontas são ralinhas, pontas ralinhas que eu digo, quimicamente tratado. E aí você tá vendo o cabelo dela lá escovado, por exemplo. Mas você já viu esse cabelo seco, natural? E aí? A cliente vai ter que ficar refém de escova? Como é que faz? Lavou, secou, aí o cabelo dela, por exemplo, ele tem uma tendência a ficar mais inchado. Você vai fazer o quê? Botei pouco cabelo, o que é que o cabelo vai fazer? Iriçar e marcar. Então tem que ter muito cuidado mesmo, muita atenção. Isis, me conte como você conseguiu superar esse obstáculo sem experiência nenhuma nessas áreas. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, eu sou advogada, larguei a advocacia para viver de extensão capilar. Não tinha tido qualquer tipo de contato com a extensão capilar. Nunca tinha trabalhado com cabelo. Apenas manuseava o meu próprio cabelo. E cabelo de amigas. Por exemplo, se a gente fosse pra uma festa e tivesse todo mundo junto. E aí eu fazia. Mas nada relacionado ao alongamento. E aí, com a minha prática, eu fiz o primeiro curso. E, na verdade, todos os cursos que eu já fiz até hoje. Todos eles ensinaram a gente a repicar o cabelo para encaixar aquele cabelo que tem uma base reta.
Só que eu ficava me questionando, eu falava, gente, como é que eu vou desbastar o cabelo dessa cliente? E se essa cliente quiser tirar um alongamento, vai ficar com o cabelo todo picotado atrás? Vai ficar com esse cabelo todo mastigado atrás? Porque ainda tem isso. A forma como a grande maioria dos profissionais cortam não é o correto. Tem a forma, a direção da tesoura. E aí, se você cortar no direcionamento incorreto, esse cabelo ainda vai ficar com pontas duplas. Então, você já tem aí mais um outro problema. O cabelo repicado e com pontas duplas. Aí ele fica com aquele aspecto de poroso. Um cabelo que não era pra estar assim. Então, diante da necessidade, diante de um questionamento que sempre surgia pra mim, eu ficava, meu Deus, esse cabelo aqui eu não posso fazer dessa forma, eu não posso fazer. E aí eu comecei a testar. Aplicar fita de uma forma, aplicar fita de outra forma, até que eu consegui perceber que eu aplicando da forma como eu aplico hoje, eu conseguia ter o encaixe perfeito e conseguia ter o tão sonhado alongamento imperceptível, sem que as pessoas vissem as fitas, sem que um alongamento que não danificasse o cabelo das clientes. Então, a importância de você ter de você fazer um alongamento e não danificar o cabelo dessa cliente vai permitir que você consiga atingir um nicho que eu diria que na verdade eu não conheço nenhum outro profissional que faça. Na verdade, só uma profissional hoje que eu conheço que faz também alongamento sem desbastar, que é uma aluna minha, Laila. Mas eu não, de fato, não me pergunte, porque eu não sei qual outro profissional que trabalha sem afinar a ponta e faz método adesivado. Porque tem aquelas, eu também não repico, mas faz queratina. E quem faz queratina, ela consegue ter chegar a pontos que talvez a fita a gente não consiga. Porque a queratina, ela é fio por fio. No grosso falando, né? Então, ele de fato consegue ficar mais delicado, vírgula. Isis, por que você não trabalha com queratina? Porque a queratina danifica o cabelo. Pelo amor de Deus. A queratina, se desenvolvesse uma forma de remover queratina sem danificar o fio, talvez ela pudesse ser uma boa técnica para alongamento. Mas eu sou muito resistente porque ela quebra. Na hora que você está fazendo a remoção, você tem que botar o removedor e você tem que apertar com o alicate. Naquele apertar com o alicate, você está mastigando o cabelo da cliente. Então, eu falo de encaixe perfeito com método adesivado. Eu consigo fazer o mesmo encaixe que um profissional faz com queratina, eu consigo fazer com método adesivado. E, melhor ainda, o cabelo dessa cliente não vai sofrer tração, não vai pesar, não vai danificar. Ela vai conseguir acompanhar o crescimento do cabelo dela de forma super saudável. Eu tenho várias clientes, não é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu tenho muitas clientes que passaram a colocar o cabelo comigo e o cabelo se desenvolveu de forma excepcional, a ponto delas optarem em estar com alongamento ou tirar o alongamento, porque o cabelo dela vai estar bonito das duas formas. Aí já é uma questão de como o cliente, de como a sua cliente se vê, de como ela se ama. Aí, qual a imagem que ela projeta no espelho? Como é que eu me vejo? Porque, inclusive, essa semana eu recebi uma ligação de uma cliente que ela falava exatamente assim: Isis, eu vi uma postagem sua de uns cabelos lisos, estava maravilhoso, e eu não sei se eu quero mais passar pela transição. E eu falei pra ela: a transição não é uma condição para você se escravizar e ter que passar por ela se você não está se sentindo bem. Eu perguntei: como é que você se sente feliz? Qual a imagem que você reflete no espelho e você se sente feliz? É com cabelo cacheado? É com cabelo ondulado? É com cabelo liso? E ela afirmou que era com cabelo liso. Então, alisa o cabelo, cuida desse fio, mas você tem como alisar e ter um cabelo saudável. Você vai tratar antes, você vai tratar durante, você vai tratar depois do alisamento. E aí o processo de afinamento da química
consegue ser estabilizado. Entende? Então, voltando à questão do encaixe perfeito, que eu já estava indo para outro ponto. A questão do encaixe perfeito em um cabelo de base reta, o que você vai atentar e ter muita atenção é o dimensionamento final das fitas, em regra no topo. Essa parte aqui do redemoinho. E aí, há pessoas que acreditem que você ultrapassar esse ponto do redemoinho que a gente tem aqui seja errado. Eu ultrapasso em cabelos que sejam de base reta e cheio. Ou em cabelos de base reta, de uma forma geral. Por quê? Se você, por mais que você coloque cabelo, enche de fita daqui pra cá, o cabelo vai marcar. Se você não subir a fita, esse cabelo vai marcar. Não tem matemática que contra isso. A única forma de você conseguir fazer o encaixe perfeito é ultrapassando essa parte do redemoinho e chegando até mais em cima aqui da parte daqui do fundo da cabeça. E aqui vai dimensionar as fitas de outra forma daquelas que estão dimensionadas aqui. E aí tá o pulo do gato. Entendeu? Aqui a Lana falando que já ouviu muito isso. Várias. É uma forma até de construir a minha técnica, foi ouvindo outros profissionais. E eu sempre ficava me questionando, gente, não é possível. Eu vou ter que destruir o cabelo da pessoa pra poder fazer o alongamento? Não. Não. Aqui, ó. Já ouvi dizer que quando é colocado nessa parte, o cabelo, quando oleoso, fica marcado. Ó, vamos lá. Cabelo oleoso não combina com alongamento. Qualquer tipo de alongamento. Seja nozinho, seja queratina, seja fita. Não combina com qualquer tipo de alongamento. Qualquer cabelo que venha ficar oleoso e a pessoa usa alongamento, possivelmente esse alongamento poderá ficar visível. Então, eu sempre digo, até para a cliente usar o cabelo dela no dia a dia sem alongamento, ela não deve ficar oleoso, porque o cabelo estando oleoso, ele é tendencioso a perder, a cair mais fios. Então, a gente sempre sinaliza. Por isso que é importante você ter um contato com sua cliente, você direcionar essa cliente, você cuidar e atentar à necessidade de atenção para esse alongamento. Então, quando a cliente sai de lá do estúdio, ela já sai sabendo, ó, oleosidade não é legal para quem usa alongamento. Então, evita deixar oleoso. Pode acontecer. Ela pode estar no corre do dia a dia e não conseguir lavar, ok. Mas que não se torne hábito. E a gente vai distribuir as fitas de uma forma que não fique perceptível. E eu volto a repetir, a fita colocada aqui, com o mínimo de cabelo para cobertura, não fica visível. Não fica visível. Se ficasse visível, o cabelo das minhas clientes estariam aí para todo mundo ver. E não fica. Nenhuma das minhas fotos publicadas no feed do salão tem filtro. São cabelos reais. A única coisa que tem é que a gente tira foto com ring light lá no salão pra ficar uma foto de melhor qualidade. Mas não são fotos tratadas. Inclusive as clientes falam, eles botam filtro em mim aí, não sei o que. Não boto, porque vai alterar o resultado final a ser mostrado para a cliente. Ok? Isis, eu como iniciante irei aprender a dimensionar o cabelo as quantidades ideais. Existe alguma fórmula? Então, quem é minha aluna vai sair preparado para atender todo e qualquer tipo de cabelo. Existe uma fórmula? Não existe uma fórmula, porque isso é muito pessoal. Eu tenho um cabelo de uma forma, Luísa tem o cabelo de uma forma, Alana tem o cabelo de uma forma, Adriana tem o cabelo de outra forma, e assim sucessivamente. Então não tem como você definir fórmulas. O que tem como você definir são parâmetros. Você pode definir parâmetros. Por exemplo, um cabelo de base reta como o meu, que vai fazer um alongamento no 50-55, precisa de quantas gramas de cabelo? Bora botar aí 230 gramas. Então, se eu fosse fazer um cabelo de 50-55, uma pessoa que tem um cabelo ralo,
Quantos gramas eu iria precisar? Menos do que o meu cabelo, porque o meu cabelo é mais complexo. Um cabelo de ponta rala, não. Então aí você já consegue ter umas referências para conseguir dimensionar melhor esse cabelo. Ok? Inclusive eu quero minhas alunas todas feríssimas. Feríssimas. E lhe digo, como eu já disse aqui, eu comecei do zero. Eu tinha outra perspectiva de vida em relação à profissão. Caí nesse universo de paraquedas e eu consegui. E eu quero que minhas alunas consigam fazer o que eu faço e ainda consigam melhorar a técnica. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiz inúmeros cursos e nunca foi dado isso pra mim em curso, mas eu desenvolvi. E assim vocês poderão desenvolver também as habilidades de vocês de acordo com a prática, com o dia a dia que vocês irão viver. Isis, no curso que eu tomei, a professora ensinou a fazer o encaixe perfeito. O encaixe em cabelos com base reta, afinando a ponta. Devemos fazer assim? De forma alguma, viu? Pelo amor de Deus. Repreenda isso aí, ó. Nunca, nunca, nunca na galáxia repique o cabelo do seu cliente, gente. Chegar a me dar uma palpitação aqui, ó. Se coloque no lugar dessa pessoa. Vai fazer um alongamento e a pessoa vem meter a tesoura. Você vai fazer o quê? Eu, no mínimo, ia cair dura no chão. Eu me lembrei aqui agora, eu tenho uma cliente que ela fez o alongamento em outro lugar. E aí, na hora que a mulher pegou a tesoura pra poder cortar o cabelo, ela não. Ela não, mas precisa. Ela não. Vou deixar eu cortar meu cabelo, não. De jeito nenhum. Aí a professora, não, mas é porque você vai ficar marcada. Ela, não. Eu sei que essa profissional botou tanta fita na cabeça dela e ainda assim entregou um cabelo marcado. Por quê? Porque não sabe fazer o encaixe perfeito, porque não sabe a técnica, não tem habilidade para fazer o alongamento de cabelos complexos. Fazer alongamento de cabelo fácil é fácil. Chega a ser repetitivo, mas é fácil. Difícil é fazer alongamento em cabelo cheio, em cabelo de base reta, em cabelo crespo, em cabelo quimicamente tratado. Isso sim é difícil de fazer. Então, ou você se dispõe a fazer o que é certo, ou melhor, você nem começar na área. Ou quem está na área e está fazendo errado, buscar conhecimento para fazer o certo. A maneira... Isis, explique a maneira errada de fazer o encaixe em cabelo de base reta. O jeito errado? Dimensionando de forma incorreta, quantificando o cabelo de forma incorreta, distribuindo as fitas de forma incorreta. Gente, pelo amor de Deus. Detenham a técnica que vocês conseguem fazer qualquer cabelo. Inclusive, o meu curso ele tem muito caso prático para que vocês consigam visualizar no dia a dia como é que funciona. Não adianta eu dar somente teoria e vocês não conseguirem visualizar como é que deve ser feito. Então a gente tem muito caso prático. Tem caso prático de cabelo crespo, tem caso prático de cabelo de base reta, tem caso prático de cabelo cheio. Eu vou postar vamos juntar agora uma aula na semana que vem de caso prático de cabelo com corte químico. Corte químico por conta de método de nozinho. Cabelo de cliente fino, cabelo crespo fino. E quando ia remover a parte tirar os nozinhos, o cabelo da cliente vinha junto, então ela ficou careca essa parte daqui, ó, daqui pra cá. E agora ela botou o alongamento em fevereiro. O cabelo dela desenvolveu de uma forma tão perfeita que o cabelo dela você já consegue ver os cabelinhos dela todo nascendo aqui, ó, nessa região. Aqui a Lana, ó, verdade, tenho amado as aulas com os casos práticos. É fundamental. Eu digo isso porque
todos os cursos que eu fiz, os casos práticos foram muito... Como é que eu posso dizer? Na verdade, o caso prático foi muito vago. Não foi minucioso. E eu preciso que essa aluna que está ali do outro lado assistindo a aula, ela consiga ter a compreensão clara, de que, da forma como ela tem que aplicar, da forma como é aplicado, como ela vai pegar, como ela vai inserir a fita, onde é que ela tem que aplicar a fita, entendeu? Então, eu diria que hoje, se eu pudesse escolher, todos os meus cursos eu teria feito online, porque eu conseguiria ter uma vivência melhor do que os cursos que eu fiz em os cursos presenciais. Os cursos presenciais, em regra, eles são com mais alunos, e então já divide a atenção. E além disso, não é um caso para cada aluna. Fica um caso para a professora e ela tá explicando ali para todo mundo em cima dela, então você não consegue visualizar direito e você só tem aquela oportunidade para visualizar. Então, diferente do curso online, que você vai ter disponível para você assistir quantas vezes forem necessários e reportar ao suporte do curso toda e qualquer dúvida que venha surgir. E aí você consegue sanar suas dúvidas, compreender o que está sendo explicado no curso e praticar. Porque a prática vai te levar ao encaixe perfeito. Cadê? O jeito certo de você fazer o encaixe perfeito, eu já disse aqui, que é dimensionando e distribuindo essas fitas de forma coesa. Você sempre vai levar em consideração proporção, comprimento, volume e largura da cabeça dessa cliente. Não... Mandei uma caixinha... aqui. Vou olhar. Vou olhar, viu, Alana? Eu acho que eu sei olhar. Eu sou bem tecnológica. O que eu tava falando? Sim. Você tem que ter atenção para o comprimento do cabelo dessa cliente, o volume do cabelo dessa cliente e a largura da cabeça dessa cliente. E aí, proporcionalmente a isso, pensar qual o comprimento que ela deseja, 70, 75, então, se ela deseja 70, 75, em relação a esse comprimento aqui, eu vou precisar de X quantidade. Pegou X quantidade, dimensionou, sempre tendo atenção a essa parte, que é a parte de finalização, e a frente. Coisa feia é fazer um alongamento e deixar um pedaço de cabelo aqui. A não ser que fique um acabamento tipo franja. Aí fica bonito. Mas fora isso, não fica legal. Isis, você já pegou uma cliente que não queria colocar a frente? Já. E isso é uma luta, viu? Bem difícil. Bem difícil. Eu tive uma última que ela falava que prendia muito cabelo. Então você tem que levar em consideração que ela prende muito cabelo. E aí, o cabelo, se ela não souber arrumar, Isis, uma pessoa normal, talvez não perceba, mas Isis, consigo perceber que eu poderia ter colocado a fita um pouco mais pra frente e distribuído um pouco mais pra cima. Mas aí é aquela questão de você ter que também pensar no dia a dia dessa cliente que tá te procurando. E, por fim, eu vou dar uma dica pra você que tá começando. Não afine o cabelo da sua cliente. Distribua a fita. Não tá legal, tá marcando. Distribua novamente. Se você não vai fazer, você não fez meu curso. Ou então, compre meu curso e aí você vai conseguir aprender como é que você tem que fazer sem precisar passar por tudo que eu passei e vir a conseguir desenvolver as suas habilidades da forma correta. É uma técnica para você conseguir fazer o encaixe perfeito sem marcação. Não é um bicho de 7 cabeças, é mais prática, entendeu? Muita prática.
E eu tenho certeza que você estudando, você se dedicando, dá super certo. Muito obrigada, Alana. A história de Alana é uma história muito parecida com a minha. Trabalhava em uma área totalmente diferente e agora está se dando uma oportunidade de viver de alongamento. E eu tenho certeza que ela vai ser uma profissional exemplar, porque ela está se dedicando para isso, ela está estudando para isso e ela está buscando os meios corretos para fazer o alongamento, tá bom? Muito obrigada. E antes de tudo, eu vou ver se eu consigo ver a pergunta. Eu sou muito inteligentinha aqui. A pergunta de Alana foi: você acha errado um corte bordado na tesoura após a aplicação do cabelo? Não, Alana. Olha só, o corte bordado, ele não tira comprimento. O corte bordado, ele tira a ponta dupla. Então, não tem problema. Se você, o corte bordado, seja ele na máquina, tem uma máquina de corte bordado, seja ele na tesoura. Agora, você repicar esse cabelo é incorreto. Então, corte bordado não. Corte bordado a gente pode fazer, inclusive, no nosso cabelo, tipo, estando sem alongamento, e não vai fazer diferença de comprimento e nem densidade. O que o corte bordado faz é limpar as pontas duplas. Esclareci? Me diga. Aê, foi. Check. Então, é isso. Muito obrigada. Espero vocês na quinta-feira. E, Alana, tô esperando você, viu? Aqui no salão. Tô esperando você, tô de olho. Viu? Beijo, 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 beijo. Gratidão e até a próxima.